ao tema de pré-comissionamento. Uma agenda rápida, a gente vai passar, vou dar uma introdução do que vem a ser as operações de pré-comissionamento, tá? Para quem não conhece, eu vou falar um pouco sobre uma ferramenta, né, chamada PIX, tá? Que é importante a gente nivelar pelo menos o mínimo de conhecimento do que vem a ser essa ferramenta. Que a partir daí toda a apresentação vai ser focada também nessa ferramenta que a gente utiliza para pré-comissionamento, tá? E aí eu vou entrar, desculpa, eu vou ligar o pointer aqui. E aí eu vou entrar mais a fundo nas etapas de pré-comissionamento, tá? Enchimento, limpeza, verificação do diâmetro interno mínimo, teste hidrostático e para gasodutos mais específico, desalagamento, condicionamento e inertização. Tá? Vou apresentar duas tecnologias e vou fechar com as normas que normalmente a gente trabalha. Bom, pessoal, já coloquei esse slide aqui já para ser uma introdução, até pegando o gancho da apresentação de ontem do Márcio, tá? Que mostra aqui um layout submarino, tá? A gente tem aqui risers, formato de lançamento SLWR e também dutos, né, condicionados no leito marinho, tá? O foco da apresentação aqui, tá, vai ser mais os dutos rígidos, né, as flow lines, estão condicionadas no leito, tá? Então, esse vai ser mais o foco de hoje, tá bom? E aí, quando a gente fala de pré-comissionamento, né, normalmente eu falo que o engenheiro de pré-comissionamento, ele se preocupa com dois pontos, tá? Garantia de integridade, tá? E garantia de escoamento, tá? Então, é nessa etapa de pré-comissionamento, né, logo pós-lançamento do duto, que eu vou ter a chance de fazer alguns tratamentos, né, adequados para evitar problemas futuros durante a produção, tá? Problemas esses ligados à integridade e ao escoamento quando em produção, tá? Então, esse seria um resumo do porquê que a gente está investindo tempo aqui para falar de pré-comissionamento. Tá? Bom, uma definição da literatura, né, de pré-comissionamento de dutos offshore, tá? Seria uma sequência de operações para preparar o duto para a introdução de um produto, uma vez que sua construção esteja finalizada, tá? Então, é nessa etapa que eu tenho que fazer toda a intervenção necessária para eu poder entregar o duto, né, em condições hábeis para produção, tá? E aí, normalmente a gente destaca três etapas fundamentais, tá, nas operações de pré-comissionamento, que seria a primeira etapa, enchimento, a limpeza e a verificação de diâmetro interno mínimo. Depois eu vou mostrar como que a gente faz, né, quais são as etapas dessa operação. Teste hidrostático. E para gasodutos, tá, a gente tem essa particularidade, que é uma operação de desalagamento, inibição de formação de hidratos, que a gente injeta um produto químico, que eu vou falar mais à frente, e inertização, tá? E aí, quando eu falo dessas três etapas, né, para a gente fixar, eu estou falando disso aqui. Na primeira etapa, eu estou procurando mais evitar problemas de garantia de escoamento. Na segunda etapa, realizando o teste hidrostático, eu estou querendo garantir a integridade, tá? E a terceira etapa, né, quando eu falo de desalagar, de tirar a água, né, oriunda lá da operação de enchimento e teste, e injetar produto químico e um gás inerte, eu estou entrando na área de garantia de escoamento, tá? Então, isso é importante fixar isso aqui, porque vai ser base da nossa apresentação de hoje, tá? E aí, falando de PIGs, tá? Essa aqui é a ferramenta que, né, todo engenheiro para comissionamento precisa conhecer, pelo menos a função, né, desse tipo de ferramenta utilizada, tá? Basicamente, depois eu vou mostrar com mais figuras, tá? São essas ferramentas, né, que a gente faz o deslocamento de algum tipo de fluido,
no ponto inicial até o ponto final do duto em questão, tá? Que pode ser um oleoduto ou pode ser um gasoduto, tá? E eu divido, né, essa família de PIGs, o mais comumente usado, né, hoje em pré-comissionamento, pelo menos aqui no Brasil, a gente pode dividir em PIGs inteligentes, que é o famoso aí PIG instrumentado, né, Caliper PIG, tá? Esse PIG, ele é mais, se a gente for comparar eles com os PIGs convencionais, é um PIG mais robusto, né? Ele possui eletrônicas no seu corpo, tá? Que basicamente eu consigo detectar algum tipo de falha que os PIGs convencionais não conseguem. Por exemplo, alguma trinca interna, tá? Na parede interna do duto. Quando eu faço a corrida desse PIG, ele tem a capacidade de me dizer, de detectar algum tipo de trinca, né? Algum tipo de amassamento e me falar aonde está essas falhas, né, no comprimento do duto, tá? Enquanto os PIGs convencionais, eles são utilizados mais como separação entre um fluido e outro, ou para carrear sujeira, né, carrear qualquer tipo de fluido, tá? E aí eu divido os PIGs convencionais em corpo metálico, tá, e em PIG de espuma. Os PIGs de corpo metálico, tá? Que eu vou falar primeiro, pois é o mais usado hoje, tá? Em pré-comissionamento de dutos, tá? Ele possui um corpo metálico, como vocês podem ver aqui, tá? Ele é formado por discos, tá? A gente divide eles em discos guias, que vêm na frente e atrás, tá? Do PIG, tá? Ele serve para realmente guiar meu PIG, né? No comprimento da tubulação. Tá? E eu tenho os discos selantes, ele serve já como o nome diz, né, selante, ele serve como um ponto aí de vedação, né? Ele normalmente é um disco mais flexível e o diâmetro dele é um pouco maior que o diâmetro interno do duto, tá? Então ele que vai me oferecer a vedação necessária para eu conseguir na frente carrear um produto, tá? E atrás eu vim com outro, sem ter as misturas, né, entre os dois fluidos, tá? E aqui a gente pode ver que ele possui alguns componentes, né? Aqui eu destaco seria a escova, né? É um utilitário do PIG, pode ser uma escova de nylon ou de aço carbono, que basicamente ele vai ajudar na eficiência da limpeza da parede interna do pipeline, tá? E do lado direito eu tenho uma placa calibradora, tá? Que basicamente essa placa, né? Ele é um pouco menor que o diâmetro interno do duto. Se o duto apresentar algum amassamento, tá? Normalmente essa placa se amassa, tá? Indicando que a gente teve algum problema, né? De redução do diâmetro do duto, tá? Do lado esquerdo são pigs de espuma, são pigs mais simples, tá? Basicamente a gente usa muito ele para limpeza, tá? Para operação de secagem, não vai ser muito foco hoje, tá? Mas é um braço aí do pré-comissionamento, operação de secagem, tá? Só que ele possui algumas limitações que esse aqui não tem, né? Esse aqui, digamos assim, que seriam para adultos com menores comprimentos, né? Não tão longos assim. E aí, nesse caso, a gente utiliza mais os PIG de copo metálico, tá? Então, a ideia aqui para quem realmente não conhecia os PIGs, tá? A ideia é nivelar para vocês, pelo menos ter uma noção, que é importante entender mais ou menos a sua função para entender o resto da apresentação. Bom, agora falando em si das operações é a primeira etapa, tá, de uma operação de pré-comissionamento. Então imagina lá que eu estou com um duto vazio, tá, e eu preciso fazer a primeira intervenção, tá, que é justamente esse processo de enchimento. Ao mesmo tempo eu vou limpando ele e também verificando o diâmetro interno mínimo, tá. Vocês vão entender melhor mais à frente como a gente faz essa operação. Qual o objetivo do enchimento? Primeiro é remover o ar, tá? A linha está vazia, completa com ar, né? E para fazer o teste hidrostático, tá? Que é para aí já entra naquele ponto de garantir a integridade.
para fazer teste hidrostático, eu preciso encher de água, tá? E para fazer o teste de forma correta, eu tenho que tirar o máximo de ar do sistema. E o PIG vai me ajudar a fazer isso, tá? É nessa fase também que eu posso fazer algum tratamento químico, tá? Principalmente em oleodutos, tá? Que em situações especiais que ele vai ficar hibernado por muito tempo, eu posso nessa fase utilizar algum produto químico, tá? Como por exemplo um biocida, que é para eliminar bactérias, e um sequestrante de oxigênio, tá? Que basicamente reduz a quantidade de oxigênio dentro lá do meu sistema, tá? Então normalmente a gente faz isso para oleodutos que vão ficar hibernados há muito tempo. Limpeza, tá? Como eu estou bombeando água, né? Eu aproveito essa água, além de usar um PIG mais adequado, né? Que é um PIG de limpeza que contém escovas. Eu aproveito essa operação para remover todo tipo de detritos e ferrugem, né? Que porventura vem a ser contaminado através de processo de soldagem da tubulação dos dutos rígidos. Evitar dano às válvulas, né? Acaba que eu tendo detritos, né, eu posso eventualmente causar algum dano, né, durante a produção, tá? Isso não é desejável. E reduzir a resistência do fluxo durante as operações, tá? Basicamente, é nessa fase também que eu garanto que se eu tiver algum contaminante indesejável no sistema, eu consiga remover durante esse tipo de operação. E verificação de diâmetro interno mínimo, né? Que é justamente o uso da placa calibradora, tá? Ou do PIG inteligente, que eu falei um pouco mais atrás, que eu faço a passagem desse PIG com esses acessórios, tá? Para ver se eu tive alguma redução de diâmetro no duto, tá? Para evitar qualquer tipo de problema relacionado à garantia de escoamento na fase de produção. Tá bom, pessoal? Então, eu coloquei aqui uma animação para ilustrar como que é a operação, tá? Basicamente, né, imagina que eu estou com um duto lá no fundo do mar, lançado, tá? Eu não tenho FPSO ainda, não tenho plataforma, tá? Ele está lá acomodado no leito marinho, tá? Então, para eu conseguir fazer a intervenção nesse duto, primeiro, e fazer o lançamento desses pigs, né, de um lado para o outro, eu preciso bombear água, tá? Eu preciso bombear água para lançar esses pigs de um lado para o outro, tá? Então, eu consigo fazer isso através de unidades de bombeio, né, de bombas de alta pressão, alta vazão, que ficam acomodados aqui na embarcação, tá? E por um sistema que a gente chama de downline, né, ou coil tubing, dependendo da profundidade, é o meio que é basicamente uma mangueira, né? É o meio que eu vou ter para acessar o meu duto, tá? Aqui eu já coloquei já uma foto, né, uma animação, já considerando que os pigs já estão instalados no lançador de pigs, tá? É uma estrutura submarina, tá? Eu vou mostrar mais à frente uma foto para ficar mais fácil de entender. Mas basicamente é necessário que eu instale esses pigs nessa estrutura para eu poder ter condições de empurrar todos esses pigs de um lado para o outro, tá? E fazer a operação que tem que ser feita, tá? Normalmente, nesse tipo de operação, a gente tem 4 pigs, tá? Normalmente, tá? Isso não é regra, mas normalmente é assim. Onde o primeiro pig, normalmente a gente é um pig com aquelas escovas, tá? Para promover a limpeza, é o primeiro pig que corre. O segundo PIG, normalmente, é um PIG bidirecional, pode ter placa calibradora ou pode ter escova, tá? Isso depende de projeto a projeto, tá bom? O terceiro PIG, normalmente, é o PIG que vem com placa, tá? A placa para a gente verificar o diâmetro interno. E o quarto PIG, dependendo de projeto para projeto, eu posso ter um PIG inteligente, tá? Que é justamente o PIG que vai fazer toda a leitura da parede interna do duto, tá? Então, como é a sequência da operação, tá? Aqui são válvulas, tá? Cada PIG é instalado num posicionamento estratégico, tá? Que vai me habilitar para fazer a corrida de uma vez
a cada manuseio de válvula eu consigo empurrar de uma vez só o pig, tá? Pig por pig, não todos os pigs juntos, tá? Então, basicamente, a gente faz um bombeio de água na frente, ele funciona como um colchão lubrificador, tá? A gente faz manuseio de válvula para lançar o primeiro pig, tá? Lança até um determinado comprimento, tá? Lançamos o terceiro até um determinado comprimento. Mesma coisa para o terceiro pig, desculpa, né? Lançou o primeiro, o segundo, agora o terceiro. E o quarto pig, tá? Só um detalhe, tá? Que essa corrida de pig, tá? Ela não pode ser feita de qualquer jeito, tá? É importante, né? Quem é da área, né? A gente dimensiona unidades de bombeio que fica lá no navio, próprias para fazer um deslocamento com velocidade controlada, tá? Isso também está em norma, tá? Então a gente não pode simplesmente deslocar isso de qualquer maneira, tá? E aqui eu botei essa cor verde de propósito já para mostrar que eu vou carregar todos aqueles pigs já com fluido atrás, água, normalmente com produto químico, né? Não, quando é para oleoduto, que vai ficar hibernado por muito tempo. Normalmente, quando é um oleoduto que vai ficar por pouco tempo, né, se for um gasoduto, normalmente a gente injeta só água e fluoresceína, que é um contrastante, que eu vou mostrar mais à frente o que seria isso. Basicamente, isso aqui é para facilitar a visualização de vazamentos, se tiver durante o teste hidrostático. Então, basicamente, a gente faz a corrida dos pigs, tá? Até o recebedor de pigs, tá? Que fica na outra ponta do duto em questão. Tá? Então, depois que os pigs, né, chegam aqui nesse lado, eu estou com o meu sistema cheio, pronto para fazer o teste hidrostático. Tá? Repare que, dependendo do projeto, antes de começar o teste hidrostático, eu tenho que recolher esse recebedor de pigs para a embarcação, para poder retirar esses pigs e fazer análise de leitura, tá? Se houver um pig inteligente, ou para fazer a visualização de como a placa calibradora chegou, se chegou amassada ou não, tá? Normalmente isso é feito antes do teste hidrostático, tá? Então, basicamente, só para ilustrar, não vou entrar em detalhes, né? Seria uma outra apresentação para falar só de equipamentos, tá? Para fazer esse tipo de operação, tá? Que basicamente eu ilustro as bombas de alta pressão e alta vazão que fica acomodadas no deck, tá? Da embarcação, tá? São essas bombas que fazem toda a captação de água, tá? E bombeio lá para o fundo do mar, né? Através de mangueiras, tá? Para poder fazer a operação de pigagem, tá? É uma coisa que eu não falei, mas é bom salientar, essa água ela precisa ser filtrada, tá, a 50 micras. Isso está na norma DNV também, tá? Então, mesmo que eu estou coletando aqui água do mar, tá, eu preciso filtrar essa água, tá? Aqui uma outra foto, já mostrando aqui o lançador e recebedor de pig, tá? São essas duas estruturas aqui em amarelo, tá? Ela fica de um lado e de outro do duto em questão, tá? São nessas estruturas que a gente faz o carregamento daqueles pigs, tá? Aí faz o carregamento aqui normalmente na embarcação e a operadora vai, né, o cliente nosso vai e instala o lançador recebedor nos extremos, tá? Instalando com os pigs dentro, tá pronto para fazer a corrida. Aqui são aqueles equipamentos que eu mostrei anteriormente, e aqui nessa operação específica a gente usou um sistema de downline, tá? Que é basicamente um carretel de mangueira que a gente faz a interface do nosso sistema topside para o produto em questão. Aqui do lado direito mostrando esse carretel, tá? Nesse projeto específico, se eu não me engano, a gente alcançou acho que 1.200, 1.300 metros de profundidade,
tá? Com esse carretel aqui, com essa mangueira. São mangueiras especiais, tá? Não pode ser qualquer mangueira, tem que aguentar a pressão de colapso, né? Revestimento interno tem que ser adequado para a operação, tá? E o lado esquerdo é essa parte em verde aqui, ou azul esverdeado, né? É justamente o contrastante, tá? Essa aqui é uma estrutura submarina, né? Aqui em amarelo, tá? Então, quando a gente pressuriza, o que acontece? Se eu não injeto esse produto químico, tá? Junto com a água e faço a pressurização, se eu tiver vazamento, eu não vou conseguir visualizar nada com ROV ou mergulhador, tá? Mas considerando, né, uma dosagem adequada de produto químico, qualquer tipo de vazamento a gente consegue detectar, tá bom? Então é só para ilustrar como que fica a aparência lá no fundo, quando a gente tem algum vazamento e tem o contrastante, né, misturado na água. O teste hidrostático, tá? Basicamente, como eu falei, né, a gente visa garantir a estanqueidade, tá? A gente faz um teste dependendo do volume do duto, é necessário fazer um teste até de 24 horas, tá, de monitoração, tá, para garantir a estanqueidade do meu sistema, tá, e a integridade, tá. Ontem foi até falado, né, acho que alguém perguntou para o Márcio sobre a questão do design pressure, né, incidental pressure, e é justamente o que o Márcio falou. Eu tenho que respeitar, né, isso aqui está escrito lá na DNV, tá? Basicamente, as pressões de interesse, né, para esse tipo de trabalho é a pressão máxima de operação, tá? Que a gente vai ter, né, durante a operação lá com a operadora. Esse valor é conhecido, tá? Um pouco mais acima a gente tem a design pressure, que é a pressão de projeto. Um pouco mais acima a gente tem incidental pressure, tá? Que aí já envolve picos de pressão, né? Qualquer eventualidade que não foi programada, né? Já entra também questões de segurança do sistema, até do sistema em questão, tá? Então é uma pressão, esse incidental pressure, que ninguém quer chegar, tá? E acima da incidental pressure vem a pressão de teste hidrostático. Então vocês podem ver que quando eu faço a pressurização, chego na pressão de teste e aprovo aquele duto, tá? Eu estou numa condição muito mais rigorosa do que a máxima de operação de trabalho, tá? Por isso que a gente diz que quando a gente aprova um teste hidrostático, a gente garante que todo o sistema está íntegro, tá? Do ponto de vista de realmente aguentar pelo menos a pressão de teste hidrostático, tá? Então posso fazer a operação, né, considerando aquela máxima pressão de operação de forma segura, tá? Não só o duto, como também os acessórios, né, soldas, uniões flangeadas, válvulas se tiver durante o comprimento do duto, tá? Como é o teste, tá? Quais são os estágios? Naquela mesma embarcação, tá? A gente tem um sistema de monitoração, tá? Que através também de bombas, tá? E são bombas mais específicas que conseguem chegar até pressões elevadas de teste hidrostático, tá? Então, como que é feita a pressurização? Assim como o enchimento, pessoal, eu não posso simplesmente chegar lá e pressurizar de qualquer jeito, tá? Tem normas para isso, tá? Então a gente tem que respeitar patamares de pressão, tá? E vazão da minha pressurização, ou seja, né? Eu tenho aqui um eixo Y, a curva de pressão, e no X tempo, tá? Então eu tenho que pressurizar de uma forma que eu consiga atender patamares de pressão versus tempo. Isso escrito em normas, tá? Eu não posso ser muito rápido, mas também não é interessante que eu seja muito devagar na pressurização, tá? Eu tenho que fazer algumas paradas, tá? Até chegar aqui na pressão de teste, que é nesse ponto, eu preciso fazer algumas paradas, tá? Basicamente serve para eu ver se estou tendo algum tipo de evento, de problema, né, não desejável, como, por exemplo, algum vazamento no meu sistema, tá? E para também aproveitar esse tempo de parada e já começar uma estabilização, tá? Quando eu chego na pressão de teste, eu tenho esse comportamento aqui natural,
tá? Eu começo a variar mais a pressão, tá? Isso quer dizer o quê? Tá? O duto está se estabilizando, tá? Ele tende a diminuir, né, esses picos com o passar do tempo, tá? Então, é contemplado também normas, tá? Tempo para estabilizar o duto, porque isso aqui pode ser um fator que pode me atrapalhar no período lá de teste hidrostático, né? Eu posso ter alguma queda, mas não relacionada a vazamento, e sim a não ter estabilizado o duto de forma correta, tá? Então, uma vez alcançada a estabilização, eu tenho período de teste, tá? Que normalmente, dependendo do volume do duto, esse teste leva no mínimo até 24 horas, tá? Alcançando, né, o critério de aceitação, que é uma queda permissível, né, em 24 horas, também listado em norma, eu consigo obter aprovação e começar, depois disso, a despressurizar meu sistema, tá? Então, a gente costuma falar, né, nesse ramo que isso aqui é a cara que tem que ser de um teste hidrostático bem feito, tá bom? Bom, agora passando para a operação de desalagamento, condicionamento e inertização, tá? Seria a operação mais voltada para gasoduto, tá? E não para oleoduto, tá bom? Então, basicamente, por que eu tenho que fazer isso? E não, às vezes a gente se pergunta, né? Pô, por que eu não deixo lá o duto com água? E quando for começar a produção, eu vou lá e desalago essa linha. Não é bem assim, pessoal. Tem dois fatores aí que atrapalha muito, né? Que não se bate, digamos assim. Água e gás, tá? Água e gás não é uma combinação boa nesse tipo de operação, tá? E eu vou te explicar o porquê, tá? Então, por que a gente tem que tirar essa água após a operação de teste hidrostático para um gasoduto, tá? Então, eu tenho que desalagar. O objetivo disso é remover o máximo de água, tá? Antes do duto, né, ser condicionado e o produto ser introduzido. Ou seja, eu faço passagem de pique para tirar o máximo de água possível, tá? Eu condiciono. O que é condicionar? Tá? Eu estou falando que eu posso deixar a água lá, tá? E isso até em normas é permitido, tá? Deixar a quantidade mínima de água, porém essa água tem que estar condicionada, tá? Condicionada com um produto químico, tá? Que eu vou falar mais à frente qual é, tá? Então eu condiciono com esse objetivo, de se tiver água lá dentro, que é esperado ter um pouco de água, tá? Porque, como eu falei, o PIG não é 100% vedado, tá? E a gente não está falando de operação de secagem, né? Que é um outro tipo de operação diferente, tá? Então a gente está falando aqui de condicionamento, é condicionar a água lá para evitar que essa água depois atrapalhe lá na etapa de produção, né? Atrapalhe para a formação de hidrato, tá? Então a gente vai condicionar essa água para evitar que tenha esse evento indesejável. Inertização, tá? Que é basicamente a introdução de um gás inerte, né? Para eliminar mesmo a chance de eu ter uma atmosfera explosiva, né? Quando começar a produção, tá? E também para reduzir o processo de corrosão, né? Um ambiente com menos concentração de oxigênio, isso me ajuda também a prevenir o risco de corrosão. Esse aqui já é um trem de pig, tá? Para esse tipo de operação, tá? É similar ao que eu falei lá na fase de enchimento, porém aqui é um pouco diferente, que a gente já está falando de fazer, né, o deslocamento com nitrogênio, com gás inerte, tá? Aqui na frente é a água que vai estar lá já no duto, tá? Entre o primeiro pig e o segundo, eu tenho um colchão de nitrogênio, que é necessário também injetar para eu ter uma interface entre o produto químico, que são essas duas figuras aqui, e a água na frente, tá? Então, basicamente, eu tenho esse colchão, digamos assim, de interface. Tá? Então, esse aqui é um trem de pig básico,
operação de desalagamento, condicionamento e inertização. Como a operação é feita, né? É similar a outra operação, tá? Porém, aqui a gente tem essa particularidade, né, de ter os colchões de... Aqui tá evidenciado 3 colchões de produto químico, tá? Que é o MEG, tá? Já vou adiantar, é o produto que é mais comumente usado no nosso ramo, o monoetileno glicol, que é um álcool, tá? Mas normalmente são 2, tá? Eu já vi já ser feito com 3 colchões, tá? E depende muito de alguns fatores, mas o básico são 2. Aqui na frente do primeiro é a água que vai estar lá já no duto. Então eu faço um bombeio de nitrogênio atrás do primeiro, faço os bombeios de MEG, tá? E por sua vez eu desloco todo o trem de pig com nitrogênio, tá? Então nesse momento eu lá estou com o recebedor de pig, né, desalagando, eu estou tirando a água dentro do sistema, tá? Nesse momento eu tenho uma embarcação aqui com spread de basicamente a tancagem, tá? Porque eu preciso receber aquele produto químico, eu não posso simplesmente jogar no mar, isso não é permitido, tá? E além do que, a gente precisa coletar esse produto para fazer algumas análises, tá? Então, basicamente é uma embarcação com tanques, tá? E um silenciador de gás, tá? Eu vou mostrar depois, mas esse gás ele vem pressurizado, tá? E a gente precisa despressurizar o sistema, tá? Através desse silenciador, tá? Que é o processo que a gente chama de ventagem da linha. Então, basicamente, né? Na hora que estiver chegando o primeiro pig, tá? Eu já venho, recebo o primeiro pig. Nesse momento, eu estou recebendo nitrogênio aqui no fundo do mar, tá? E é a hora que eu venho e conecto minha mangueira para eu ter acesso para o meu spread de equipamentos que está lá a bordo da embarcação, tá? Nesse momento aqui eu já estou recebendo nitrogênio, passando pelo silenciador, estou ventando. O silenciador basicamente é para diminuir o ruído, né? Que é para quem está mais familiarizado, né? Esse nitrogênio vem pressurizado para cá e o ruído é um pouco elevado. Então a gente normalmente utiliza silenciadores para diminuir esse ruído, tá? A partir do momento que eu estou recebendo nitrogênio, né, o primeiro pico já chegou, em algum momento eu vou começar a receber produto químico lá em cima, tá? Esse produto químico eu alinho para o meu sistema de tancagem, tá? Tá? Que é eu recebendo esse produto. E aí eu recebo todos os outros pigs, né, que veio carregando o produto químico. E atrás de tudo nitrogênio, tá? Esse nitrogênio está pressurizado. Recebi o produto químico, né, o MEG, monoetileno glicol, e agora eu vou começar a ventar a linha. Eu vou começar a despressurizar o meu sistema, né? E aí depende também de projeto para projeto qual pressão final que eu tenho que entregar ao meu sistema, tá? Pode ser atmosférico, né? Ou pode ser alguma pressão positiva, tá? Então, basicamente essa é a operação, né, de desalagamento, condicionamento e inertização. Do lado esquerdo aqui é todo o spread de equipamentos que a gente usa para fazer a injeção de nitrogênio e o do MEG, tá? Realmente aqui essa embarcação com todos esses equipamentos aqui foi um projeto grande nosso, tá? Cada equipamento precisa se comunicar com o outro, tá? Realmente tem muita engenharia aqui envolvida para a gente conseguir colocar tudo isso aqui na embarcação e atingir os parâmetros necessários da operação. Aqui uma foto para visualizar, quem já conhece, né, um sistema de coil tubing de mar aberto, que eu consigo fazer a conexão do tubo, né, de aço carbono, que é o que seria o coil tubing, desculpa, até meu lançador de pigs lá embaixo.
Normalmente esse sistema é usado para quando a profundidade é elevada, tá? Do lado direito eu tenho meu sistema lá de tancagem, né, que eu recebo o produto químico para fazer posterior análise, tá? Então, basicamente, eu tenho que atender 2 critérios, tá, para esse tipo de operação. Condicionamento, eu tenho que atingir a concentração mínima de MEG, tá? Isso também é descrito em norma, tá? Basicamente, para comprovar essa concentração mínima, eu comparo o MEG puro, que foi injetado lá no início, e agora o MEG veio misturado com água, né? Após a operação de desalagamento, né? Condicionamento. Eu recebo esse MEG e faço a comparação de concentração mínima, faço a comparação, né, de concentração entre o inicial e o final para saber se essa concentração mínima está ok de acordo com as normas. Para isso a gente utiliza um medidor de densidade, tá? Inertização, tá? Eu preciso alcançar teores de nitrogênio pelo menos aí com 96%, normalmente pode ser 96 ou 95%, que equivale a, se eu tiver 96% de nitrogênio, quer dizer que eu tenho 4% de oxigênio, tá? Então, esse também é um critério também normalmente em normas, tá? Então, para considerar uma operação finalizada e o duto condicionado, inertizado, eu tenho que atender esses 2 critérios. Agora, por que a gente tem que fazer tudo isso, né? Acho que é importante a gente balizar um pouco de informação para entender por que é necessário eu injetar o MEG, por que é necessário injetar nitrogênio em gasodutos, tá? Então, para a linha de gás, né, injetando o MEG, eu previno a formação de hidrato, tá? Que é um evento indesejável aí para quem é do ramo de garantia de escoamento, e reduzir a probabilidade de corrosão, tá? Para a linha de óleo, normalmente a gente não faz essa operação, tá? Mas eu coloquei aqui porque eu já vi mesmo oleoduto sendo desalagado, tá? Mas não é o comum, tá? Mas se necessário também a gente pode desalagar as linhas de óleo, tá? Não, mas não é comum. O que vem a ser o hidrato, tá? Para quem não conhece, tá? Basicamente, o hidrato tem essa cara aqui do lado direito, é como se a aparência dele fosse um gelo, né? Mas quem já teve a oportunidade de ver, né, no físico, esse formato né, de gelo na aparência física, ele libera tal gás aqui, tá? A gente possui gases aqui aprisionados, tá? Entre os cristais de água, tá? Isso aqui se solidifica, pessoal, até temperaturas acima de 0, tá? Não é necessário ter temperaturas negativas, tá? E aí eu vou explicar o porquê. Então, como se forma aquele plug, né? Eu não comentei, só voltar aqui rapidamente, mas isso aqui já é uma linha totalmente plugueada, tá? Então, basicamente, é uma coisa que realmente a gente precisa evitar. E aí, como se forma, né, esse hidrato? Né? Eu preciso ter a combinação de 4 fatores, tá? Água, normalmente água fria, gás, tá? Temperaturas baixas e pressão alta, tá? Nesse ramo nosso offshore, esses 3 últimos aqui eu não consigo se desfazer, é inerente ao processo, tá? Eu sempre vou ter gás, por ser um gasoduto. Normalmente, nos offshore, temperatura baixa, tá? Dependendo da profundidade, chega até 4 graus. E vou ter pressões altas também, né? Incluindo aí a pressão hidrostática, né? Então, esses 3 aqui, realmente não tem como mudar, tá? Então, onde que eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar na água. Justamente é a água que eu vou condicionar, que eu falei mais atrás, tá? Eu não vou injetar produto químico nessa água para eu poder, pelo menos, fazer o tratamento nessa água e tentar tirar né, esse parâmetro do meu sistema, tá? Para poder evitar a formação de hidrato. E por que isso?
explicado mais ou menos aqui nessa curva de dissociação de hidrato, tá? Isso aqui é muita teoria envolvida por trás, não vou entrar em detalhe, tá? Mas basicamente foram experimentos, tá, feitos em laboratórios, feitos também em programas, tá, de simulação, tá? Onde basicamente o que a gente precisa entender daqui, tá? Foram feitos testes. Aqui eu apresento 3 curvas, tá? A curva em preto, vermelho e azul. O que quer dizer isso, essas curvas, tá? A preta quer dizer que eu tenho 100% de água no meu sistema, tá? Então foi feito um teste no laboratório, foi jogado lá meu sistema, né, com água, com pressão, com temperatura baixa e com gás, tá? E foi traçada essa curva, onde foi visto que regiões acima dessa curva, toda essa região aqui, foi uma região que, se a gente caísse nele, relação à pressão, né, e temperatura, se a gente caísse nessa região acima, formava hidrato. Se eu cair abaixo, não formava hidrato, ou seja, o hidrocarboneto e a água se coexistia, tá? Então vocês podem ver que a curva preta, acima dela, a região de formação de hidrato é muito maior do que a região abaixo, tá? E foi visto que quando eu adicionava produto químico, né, o MEG, um álcool, no caso aqui foi um etanol, quando eu adicionava o etanol no meu sistema, eu ia deslocando a curva, tá? Fazendo com que a região de formação de hidratos acima fosse sendo diminuída, ao passo que eu fosse aumentando a região de não formação de hidrato, tá? E a região azul já é 50% de etanol, tá? Eu vou dar um exemplo rápido. Por exemplo, se eu pego aqui 500 barras de pressão a temperatura de 10 graus, e trabalho com esse fluido aqui com 30%, né, de etanol em água, eu estou dizendo que nessas condições eu vou ter formação de hidrato porque o ponto está acima da curva. Porém, se eu aumento a concentração de etanol na água até atingir 50%, eu já posso trabalhar de forma mais tranquila porque eu estou numa região abaixo da curva, uma região de não formação de hidrato, tá? Trazendo para nossa experiência, né, pessoal, fazer uma comparação, até normalmente quem é da área costuma comparar, se eu boto uma água, né, um copo de água no congelador, ela congela. Agora, se eu pego, por exemplo, uma vodka que tenha, acho que a concentração de álcool etílico é em torno de 40%, ele não vai congelar, justamente porque o álcool etílico, o ponto de congelamento dele está na faixa aí de menos 116 graus Celsius negativo, tá? É muito baixo. Isso ajuda com que eu não congele, né, a vodka, né, digamos assim, se eu botar ele no congelador. Então, o mesmo princípio é adotado aqui. Então, por isso que a gente utiliza o monoetileno glicol, que é um álcool, para esse tipo de operação. Então, justamente eu ir deslocando a curva para a esquerda, fazendo que durante a produção, né, lá com a operadora, a pressão, a temperatura e o gás que está sendo, né, injetado caia em regiões abaixo da curva e não tem esse tipo de problema, tá? Então, por isso que a gente utiliza desse artifício, né, de injetar álcool no colchão lá na etapa de condicionamento. Tá, pessoal? Então, isso aqui foi um overview, né, do que é o pré-comissionamento. Vou falar aqui agora rapidamente 2 tecnologias que normalmente a gente utiliza para esse tipo de operação, tá? A primeira é uma tecnologia, né, Halliburton, que a gente basicamente utiliza um equipamento submarino, tá? Ele é totalmente remoto, tá? A gente não precisa daquelas unidades de bombeio topside, não tem intervenção, tá, em relação a isso. E a gente pode fazer operação de pegagem e teste hidrostático somente usando um único equipamento, tá? Aqui está uma foto, tá? A gente consegue também fazer filtração e tratamento químico da água. A gente tem capacidade para fazer isso. E a maior vantagem que eu vejo, né, a operação de forma remota. Tá? Eu não preciso ter um funcionário ao lado de um equipamento pressurizado, por exemplo, lá no topside para fazer essa operação.
Aqui eu vou passar um vídeo rápido para vocês. Um segundinho. Onde é o play aqui? Tem que passar pro pointer, eu acho, Bruno. Ah, tá. Não. Ah, pronto. Desculpa aí, pessoal. Vou passar o vídeo agora. Então, esse aqui é o equipamento, tá? A gente faz a descida. Ele já vem com mangueiras instaladas, tá? Então, a gente desce até o leito marinho, próximo ao duto em questão. A gente faz a conexão, né, da mangueira até lá meu lançador de pigs. Isso tudo feito pela RV. Através de um painel aqui de válvulas, a gente consegue fazer o que a gente quer, né? Qual a operação mais específica a gente deseja. Tá? Aqui nesse caso, a gente vai aproveitar toda a coluna hidrostática para fazer uma operação chamada de free flooding, tá? Onde a gente não utiliza a bomba do equipamento, e sim a gente aproveita toda a coluna de água que a gente tem para fazer o deslocamento do pig. Vai chegar um momento que eu vou ter equalização da minha pressão interna com a externa e o pig vai parar, tá? E aí eu consigo, e agora o ROV vai acoplar meu equipamento, vai fornecer energia hidráulica para acionar minha bomba para eu poder terminar de fazer o enchimento da linha. Tá? Então essa operação de flooding. A operação de teste hidrostático, tá? É um pouco similar, mas porém já começa a usar outro tipo de instrumentos. Agora eu já uso uma mangueira, né, com uma capacidade de pressão maior. Tá? Então aqui é onde eu vou começar a visualizar dados do meu teste, eu consigo visualizar a temperatura, pressão que eu tô lendo, né, que eu tô fazendo a operação, e eu vou chegar naquele gráfico que eu mostrei lá atrás, naquele perfil de pressurização, hold period e depois despressurização, tá? Aqui eu vou configurar uma válvula para começar a despressurizar meu sistema. Tá despressurizado, tá pronta, tá feita a operação. Então essa é uma tecnologia que hoje é bastante usada, principalmente no pré-sal, né, em águas profundas, tá? Que por muitas vezes a gente tem algumas limitações de ter
conseguir ter como se conectar com o equipamento topside, né, lá no leito marinho. E tem algumas vantagens também que a unidade que eu mostrei traz de benefício em relação ao outro, né? Como eu já falei, questão de segurança, tá? E é uma operação de certa forma também mais rápida e mais segura, tá? A segunda tecnologia, agora eu já vou entrar não no pré-comissionamento, mas sim num fato que eu já tenho algum tipo de depósito no meu sistema, tá? Então agora é mais para eu tentar corrigir do que eu tentar prevenir, tá? Então é uma tecnologia realmente, ela é bem simples do ponto de vista de equipamento, de recurso, tá? E ela é não intrusiva, né? Não preciso ficar cortando lá o meu duto ou removendo válvula, nada disso, tá? Que é chamado Inerview, tá? Esse é o nome da tecnologia, tá? Então, basicamente, para que eu utilizo, né? Para localizar algum tipo de bloqueio parcial ou total, ou localização de alguma figura desconhecida, né, no duto, tá? Que isso realmente acontece, né? Isso aqui é mais ou menos o método de funcionamento, tá, da tecnologia, tá? Basicamente a gente emite pulsos hidrodinâmicos, tá, que percorre todo o meu comprimento do duto em questão, tá? Aqui tá, a gente consegue visualizar como se fosse um bloqueio, né? Pode ser uma formação de hidrato, uma parafina, algum pig preso, por exemplo. E aí essa onda, né, ela bate e volta, tá? E aí eu consigo, através de um transdutor de alta precisão, eu consigo coletar dados, tá? E aí por método comparativo, tá? Porque antes de começar essa operação, eu preciso obter alguns dados, tá, do cliente ou da operadora, tá? Para eu poder, digamos assim, calibrar a minha curva. Tá? São dados como comprimento, diâmetro interno, qual tipo de fluido está sendo produzido, né? Isso tudo é importante para fazer a análise de forma correta. Tá? Aqui eu já mostro um duto, né, já em produção. Tá? Eu conecto aqui, posso pegar qualquer ponto, né, de pressão, normalmente fica a bordo dos FPSOs, plataformas. Eu pego um ponto para conectar um transdutor de alta precisão, tá? E aí eu vou passar um videozinho rápido para mostrar como que funciona, né, essa operação. Eu tenho um funcionário aqui, tá, do lado. Vou dar um play. Tá, que ele emite um pulso, tá, através de abertura e fechamento de válvula rápida, né? Ele emite um pulso, o pulso vai e volta, tá? Então, aquele transdutor, ele coleta os dados, tá, desses pulsos e aí transfere as informações para a Terra, né, para fazer análise dos dados, tá? Esse aqui é para caso, pessoal, de duto já totalmente plugueado, tá? E agora eu vou mostrar para um depósito, tá? Que eu ainda tenho produção, porém com redução do diâmetro, tá? Devido a algum depósito desconhecido. Então eu tenho, nesse caso, já produção, né? Eu tenho fluxo no sistema. Então também eu faço um processo de abertura e fechamento rápido para criar um pulso. Esse pulso encontra o depósito e o sinal volta, né? Para esse transdutor que consegue fazer a coleta de dados, né? E aí manda também os dados para a Terra para fazer análise, tá? Tá? Então, isso é só para exemplificar o que é essa tecnologia, tá? E aqui é um caso real, tá, de uso dessa tecnologia, foi no Mar do Norte, tá? Onde basicamente a gente tem aqui algumas operações realizadas, né? Então, por exemplo,
A gente tem o pipe wall, que é como se fosse a minha curva calibradora, né? Digamos assim, como se eu não tivesse nenhum tipo de depósito no meu sistema, tá? Então eu traço, deixa eu ligar o pointer aqui. Então eu traço essa reta branca, tá? A primeira operação que o Iner viu, tá? Foi feito em maio, tá? Que ele traçou já essa curva em azul, tá? Azul claro aqui. Isso me disse o quê? Tá? Que mais ou menos já chegando aqui, esse eixo X, pessoal, aqui é o comprimento, tá? Do duto, tá? Então aqui me diz o quê? Que normalmente a 30 quilômetros, né, de distância, eu começo a ter um perfil, tá? De depósito, tá? Que é essa linha azul claro aqui. Foi feita uma mesma operação já em dezembro, no mesmo ano, tá? Que pelo perfil que a gente tem, a gente pode ver que foi um pico um pouco maior, tá, do que o azul claro, feito lá em maio. Isso quer dizer o quê? Que meu depósito foi se funilando, né? Eu fui reduzindo o meu diâmetro interno, tá, da tubulação. Fizemos um em abril, tá, no ano seguinte, mais ou menos aí se manteve. Porém, em setembro, que é ali em roxo, esse pico, né, se realmente se evoluiu, né, o que significa que a redução de diâmetro foi mais acentuada, tá? Basicamente esse lado aqui é só para exemplificar de forma mais visual. Imagina que essa linha branca são as paredes, né, do duto, né, e a gente tem, né, por exemplo, aqui na curva em roxo, né, a gente tem tanto de um lado, né, reduzindo, né, a parte superior da minha tubulação e a parte inferior também. Então, ele consegue fazer alguns cálculos, tá, para dizer que eu tenho agora só essa área aqui, esse diâmetro aqui disponível para minha operação, tá? E com isso, o cliente tomou a decisão de, depois de feita essa intervenção com o Neville, já fazer algum tipo de intervenção, né, com tratamento químico, né, de ateamento químico, para tentar dissolver mais esse hidrato não, esse plug, né? Tá? Então, essa tecnologia serve muito para ajudar a tomada de decisão, né? Em que momento eu consigo continuar com a minha produção ou se vale mais a pena eu realmente parar, né, e fazer algum tipo de intervenção para melhorar minha produção, tá? E chegando no final, pessoal, normas, tá? São as normas que a gente normalmente utiliza, né, para flexíveis, tá? As normas APIs. E o foco hoje da apresentação foi realmente as normas DNV, tá? São produtos rígidos. Então, tudo que eu falei aqui, pessoal, realmente normatizado, tá? É importante o segmento, tá? Até para a gente fazer realmente uma operação de forma mais adequada possível, tá? Então, a gente utiliza a DNV 101, a 115 foi mais recente, tá? Que fala só sobre pré-comissionamento de dutos, e a norma PGC que nos suporta para fazer aquela operação de MEG, né? Ele que determina qual volume de MEG eu tenho que ter, qual a concentração mínima requerida para eu atingir, né? Para considerar uma operação aceitável, tá? E como agradecimento, né? Realmente ao YPP Brasil, o comitê organizador, tá? Em particular aí queria agradecer o Bernardo e o Guilherme, tá? O Guilherme foi quem realmente me convidou, tá? E mais estendo agradecimento para todos do comitê. Não posso esquecer meus amigos de trabalho, o time de pipeline da Halliburton, tá? Que me acompanhou aí desde o meu início da minha carreira. Eu já estou há aproximadamente 14 anos aí nesse ramo, tá? Foi meu primeiro trabalho, né? Saí da faculdade direto para Halliburton, estou até hoje, tá? E realmente só tenho que agradecer toda a contribuição que o nosso pessoal de trabalho vem fazendo, né?
não só os atuais, como também bastante gente que passou por lá e hoje até são clientes, tá? E os professores, né, ao longo da carreira, desde a época da faculdade, pós-graduação, hoje eu estou fazendo pós-graduação em engenharia submarina, onde ontem eu mesmo ouvi o professor Fábio, né, realmente tem o Carlos Lemo, não consigo falar todos aqui, mas queria agradecer também aos professores que me ajudaram, né, nesse desenvolvimento, né? E mais uma vez agradeço, tá? Desculpa aí se eu passei do tempo. Queria tentar abordar tudo de pré-comissionamento, tá? Porque acho que é realmente uma oportunidade única para estar juntando todo esse pessoal, né? Toda essa gente, para pelo menos a gente conseguir pegar um pouquinho do que vem a ser o pré-comissionamento, tá? Então é isso que eu tinha para falar, tá? Acho que vai ficar aberto para perguntas agora, né, pessoal? Isso, Bruno. Obrigada pela apresentação. Foi ótimo, bem informativa. E agora a gente abre para as perguntas. Pessoal, pode ficar à vontade. Se quiserem ir levantando a mão por aqui, a gente vai ordenando as perguntas. Deixa eu ver aqui. Guilherme, número 1, vai lá. Oi, Raíssa, obrigado. Oi, Bruno, tudo bem? A minha pergunta é o seguinte: sobre o pré-comissionamento, no caso de dutos flexíveis, você já realizaram alguma operação com corrida de PIG com corpo metálico ou não? Ou só PIG espuma mesmo? E o porquê dessa minha pergunta, né, que eu acho que é até mais eficiente você remover um hidrato ou parafina, né, com um multipurpose PIG, né, e não um espuma, mesmo sendo de alta ou média densidade, entendeu? Obrigado. Sim. Perfeito.